Veja só, esse homem estava preso, condenado por 3 instâncias. Esse homem foi condenado. O sistema preparou o esquema e tirou ele de dentro da prisão. Como levantou, por exemplo, o capitão Bolsonaro. Eu vou contar para vocês agora a revelação que Deus me deu. Deus me levou em espírito lá nos 3 poderes, lá no STF, em visão. Deus me levou lá debaixo do STF. E o Senhor me mostrou uma reunião macabra. Macabra. Gente, pasmem. E nessa reunião, gente, tinha um altar. Um altar. Ele soube, alamanchou, alamandará. Há poder no sangue de Jesus. Ergue soube, alamandará. E o Senhor me mostrou muitas crianças em visão. Pasmem o que eu vou falar aqui. Pasmem o que eu vou falar aqui. O Senhor me mostrou um acordo. Há poder no sangue de Jesus. E me mostrou acordos fechados. A igreja está dormindo. O Senhor dos altos céus contempla os bons e os maus, tudo e todos, e revela o oculto e o escondido. E a pastora Valdirene Moreira, durante uma live no dia 16 de outubro de 2024, trouxe uma forte revelação da parte de Deus para a nação brasileira. A pastora diz que Deus lhe levou em visão nos 3 poderes da República. Ele mostrou uma reunião macabra de algumas autoridades desta nação. E com isto a pastora alerta o povo dizendo que a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades espirituais. Desde já, peço que você se inscreva no canal da pastora Valdirene. O link estará aqui na descrição. Tá um vídeo muito sério, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando o canal postar mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com uma tremenda revelação dita pela pastora Valdirene Moreira. Confira. Enquanto a igreja não foi arrebatada, nós como igreja precisamos tomar o nosso espaço. Precisamos entender que nós estamos na terra e precisamos ser usados por Deus na terra. Então, se Deus levantou os seus homens na política, você precisa entender que Deus precisa usá-los na política. Porque senão teremos um desastre total no Brasil. E nós precisamos lutar com força espiritual, com unhas e dentes espirituais. Então, eles vão ser usados para trabalhar contra o evangelho na terra. Então ele vai se envolver sim, ele vai se infiltrar na política. Vocês podem observar hoje, no desgoverno que nós temos aqui na nação brasileira, você consegue observar, antigamente, quando era o capitão Bolsonaro, nós tínhamos lá no Palácio da Alvorada, pessoas que entravam e saíam para orar. Nós tínhamos aí, né, nos 3 poderes, aí dentro dos poderes, a Michele Bolsonaro, que levou várias pessoas para intercessão ali dentro. Quantas orações foram feitas ali dentro, aonde o presidente ficava ali nos 3 poderes. Então ali dentro tinha uma equipe que orava e jejuava pela nação brasileira, né? E veja, o capitão sai da presidência e entra alguém que foi comandado, foi enviado pelo sistema. Veja só, esse homem estava preso, condenado por 3 instâncias. Esse homem foi condenado. O sistema preparou o esquema e tirou ele de dentro da prisão. Vocês têm que observar o quão poderoso, né? Eu falo poderoso em quesito a maldade, né? Porque não podemos subestimar o adversário. Ele tem os seus ardis, ele tem os seus embates, ele tem o seu poder bélico. É por isso que a carta de Paulo aqui aos Efésios nos diz que nós temos que nos preparar com toda a armadura, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E essa guerra é espiritual.
E no espiritual, essa guerra desce para o físico. Porque dentro do mundo espiritual, nós temos as hierarquias de demônios e principados e potestades e hostes das maldades nos lugares celestiais. E eles se infiltram na política. Então, se Deus não tivesse levantado no passado homens, como eu já falei aqui, para entrar e defender, talvez nós não teríamos uma história para contar aqui dos nossos antepassados, mas está registrado na palavra de Deus. Então, se hoje Deus não nos usar, se Deus não colocar pessoas fiéis, honestas, como levantou, por exemplo, o capitão Bolsonaro, colocou lá e ele provou o quão honesto ele é, o quão sincero ele foi, né, diante do Brasil, da nação brasileira, com toda a sua autoridade que o Senhor havia dado a ele, não só autoridade como militar, como capitão, mas uma autoridade que Deus deu a ele pelo Espírito. Nós não podemos subestimar isso. Isso foi dado pelo Espírito. Então veja, Deus tem os seus homens. Deus tem os seus homens para colocar na política. Deus tem as suas mulheres que Ele conta na política. Porque tudo isso envolve o espiritual. Onde você tem uma porta de uma igreja aberta, uma denominação aberta, porque o Senhor Jesus, Ele dá esse poder, essa autoridade para a igreja estar hoje aberta. Mas, se nós tivermos dentro hoje do governo pessoas possessas de demônios, pessoas oprimidas, lá eles fazem leis. Eles, com a canetada, eles aprovam qualquer lei. Vocês estão entendendo isso? Então, com uma lei aprovada hoje, numa canetada, por uma pessoa que hoje, como aí a nação brasileira, como o cabeça de ovo, vamos falar assim, para não ter que estar colocando o nome desse atribulado aqui, eles podem, numa canetada, bloquear o evangelho. Aqui, obrigada, Joilma, pela sua contribuição. Eles podem aqui na nação brasileira, com uma canetada, com uma ordem, fechar todas as portas dos templos. Nós somos um país laico, gente. Mas a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos, para que não chegue ao conhecimento da verdade. E aí eu vou entrar com a revelação que Deus me deu, para vocês saberem o quão as trevas trabalham. Se o diabo tem os seus demônios e tem os seus homens que ele usa na política, como os homens, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender, esses homens, por exemplo, do PSD, do PT, esses homens enviados para assumir a política no Brasil pelo sistema, eles são um sistema comandado por demônios que vai levar ao anticristo. E a igreja precisa estar acordada para entender esse lado da coisa. Porque nós espiritualizamos tudo e deixamos a política para lá. Não, nós nos envolvemos com política. Foi pensando assim que Satanás entrou e se infiltrou muitos dentro da política. Foi tirando a igreja fora desse contexto que ele foi se filtrando e foi colocando os seus homens. Ele foi colocando os seus homens, comandado pelo PSD, comandado pelo PT, pelo PSOL e tantos outros partidos das trevas. E a igreja foi se isolando. Graças a Deus que ainda hoje, nós temos ainda hoje igrejas que hoje já se fala, né? Antigamente não se falava. Hoje já se fala sobre política nas igrejas. Antigamente era um tabu. Ninguém podia falar. Era uma coisa que Deus me livre. Nada de política. E com esse contexto de a igreja não se envolve com política, Satanás foi colocando os seus homens lá. Foi colocando os seus homens. Foi usando os seus ardis. E foi se infiltrando na política, foi entrando na política. E infelizmente, a igreja do Senhor, foi ficando bloqueada. Foi ficando meio que isolada. É só língua estranha, monte, oração, só para a família, só para a igreja, só para o evangelismo. E quantos que não oram pela política, gente? Quantos que não oram pela política? Se vocês souberem o quão é importante a igreja se posicionar e orar pelos homens na política, para que nós tenhamos um país, pelo menos, com paz, para se viver com a sua família. Se você não se atentar para esse sistema que aí está, nós estamos praticamente, eu falei na minha live, que quase virou um podcast ontem, eu falei na minha live ontem, algumas pessoas não gostam do que eu falo, mas infelizmente eu preciso falar. Eu tenho 6 anos a fazer que só nessa plataforma eu oro, gente. Só nessa plataforma. Eu nunca vou apoiar o que é errado. Eu vou sempre observar aqueles que Deus está levantando. Deus está levantando um aqui. E esse aqui está indo contra o sistema. Eu vou orar por ele.
Eu vou orar para que o Senhor abra os olhos dele, para que ele enxergue o mundo espiritual. Porque o diabo tem colocado os seus homens no governo. Você pode observar o desgoverno. Quantas obras de bruxaria, gente. Eu vou contar para vocês agora a revelação que Deus me deu. Só vou falar isso aqui para você. Quando o capitão Bolsonaro subiu a rampa, junto com a Michelle Bolsonaro, vocês viram, gente, a diferença é gritante. A diferença é gritante. Você pode observar com seus olhos. Você não precisa nem ter olhos espirituais para enxergar. Quando você viu Michelle Bolsonaro, capitão Bolsonaro, junto com a equipe subindo a rampa, aí depois você viu em 2020, quando é que foi que o Molusco entrou? Já 2 anos atrás? Você viu a equipe que subiu com ele para a rampa. Gente, é só você ver o nível de pessoas que subiram a rampa com o desgoverno. Vocês viram o nível? Pois bem, Bolsonaro sobe a rampa junto com Michelle. E desde que Bolsonaro subiu a rampa com Michelle Bolsonaro, você viu a clareza, a luz subindo a rampa. A luz subindo a rampa. Quando você vê do outro lado, você vai ver as trevas subindo a rampa. Quando a luz estava no governo, você tinha lá dentro do palácio, lá onde Bolsonaro ficava, ali dentro dos 3 poderes, oração. Você tinha ali intercessores que entravam e saíam. Direto tinha gente orando ali dentro. Quando entrou o enviado das trevas para o governo, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer oferendas a demônios. Tiraram de lá de dentro aquilo que o presidente Bolsonaro levou na época, né, coisas de Deus, versículo, né, estátua, coisas que representava o evangelho, foi tirado. Então as trevas subiram ali, e ali foi feito trabalho de bruxaria, trabalho de umbanda, foi colocado muitas coisas que representa trabalhos de bruxaria, foi levados lá para dentro. Então por aí você vê, e quando você fala para mim, pastor, a política, Deus não se envolve com política, você pode observar, por isso que eu estou te falando, gente, isso não é loucura da minha cabeça, não. O que eu estou falando aqui, vocês podem simplesmente entender o que eu estou falando para vocês aqui. Nós estamos tratando de assuntos espirituais que, na verdade, chegam ao mundo físico. E se nós não acordarmos e entrarmos aqui, obrigada, Sandra, e não entrarmos aqui para a intercessão, para a oração, nós vamos ver o adversário em liberdade para entrar e sair em várias áreas do governo, gente. E comandando. E aí ele comanda a saúde, ele comanda a educação. O seu filho vai para a escola, vai ser doutrinado, tá? Com ideologia de gênero. Então, você precisa se atentar para o que está acontecendo. Você não pode botar uma venda nos olhos assim, não, a igreja não pode se misturar com política, não sei o quê. Não, você tem que entender que se hoje o socialismo, o comunismo e esses homens possessos por demônios, que as trevas entrarem lá dentro, eu espero que você curta o nosso trabalho, porque é importante, tá bem? Dá 2 cliques na minha foto aqui, alguém precisa entender isso, precisa ouvir isso aqui. Então, veja bem, a pessoa coloca lá, as faculdades estão dominadas, gente. As faculdades estão dominadas. Mentes dominadas. Então hoje o seu filho vai para uma faculdade crente e sai de lá totalmente descrente. Porque os professores estão ali, a maioria deles, não vão generalizar, mas a maioria deles estão ali para doutrinar os seus filhos. Então hoje, se nós não orarmos para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor não tenha misericórdia dessa nação, de pessoas que estão entrando no governo, amanhã ou depois a sua criança vai para a escola, uma criança aí de 6, 7 anos, vai para a escola e vai, infelizmente, vai ver a outra coleguinha na escola, e ouvindo o professor dizer que ele pode escolher o que ele quer ser, homem ou mulher. Então, gente, essas coisas são muito sérias. É por isso que eu, pastora Valdirene Moreira, preciso me posicionar em relação a essas coisas. A igreja precisa se posicionar. Porque, querendo ou não, nós estamos vivendo numa terra. Esta pátria chamada Brasil é formada por departamentos políticos. Todas elas, ministérios, é tudo na política. Entende isso? É por isso que Deus precisa colocar
homens e mulheres na política. E eu me posicionei, eu vou entrar. Eu já falei que eu vou entrar. Deus me chamou, eu vou entrar. Se eu não entrar agora para 2026, como deputada estadual, eu vou entrar. E vou chegar federal, vou chegar lá no Senado, eu vou entrar. Alguém tem que entrar. Se Deus chamou, tem que entrar sim. Tem que entrar. Porque senão Satanás vai usando os seus homens, as suas mulheres. Você está entendendo? Então Deus precisa usar, como usou Esté, como usou Débora, como usou muitas outras mulheres do Senhor no passado. Precisamos entrar, nos posicionar, precisamos orar, não só orar, mas ir lá. Porque quando os bons se calam, os maus prevalecem. Nós precisamos levar isso em conta, que nós precisamos nos posicionar, que seja na igreja. Olha, quantos pastores que não se posicionaram lá atrás no passado, e infelizmente a igreja ficou desacordada, e foram lá e votaram errado. Os pastores se evitaram de falar sobre política na igreja, na época de votação, e aí aqueles inocentes foram lá para a urna, sem entender nada. Está entendendo? Sem entender nada. Foram lá e votaram. Eu não vejo igreja se levantar num culto, por exemplo, e levantar um clamor por Israel. Eu não vejo. É poucas, talvez as que eu não sei, mas as que eu vejo, eu faço isso na igreja aqui, onde o meu ministério, eu faço isso e vejo pessoas assim. Como se fosse um pecado orar pela nação. Como se fosse um pecado orar pelos políticos. Então eu vejo pessoas que ainda hoje estão orando hoje no altar pela política, pelos os políticos, e a pessoa fica assim, vem começar com política. Ué, mas como é que vai ser se não tiver oração na política? Como é que vai ser se não tiver alguém inteligente, entendido na política? Alguém que tenha Deus na política? Aí Deus levanta Nicolas, levantou o Pablo Marçal. Foi Deus que levantou. O sistema trata de fechar as portas, de abater essas pessoas, porque ele sabe que nós somos um povo poderoso. Nós somos um povo poderoso. Então, quem o Senhor levantar para defender os valores e princípios, nós seremos os primeiros a estar juntos defendendo e apoiando. Né? Isso não quer dizer que eu sou A ou que eu sou B, mas nós precisamos orar. A nossa função é interceder. E como líder, principalmente, como eu que estou considerado praticamente uma influência aqui dentro da plataforma, eu preciso ensinar você. Eu preciso ensinar você que o mundo, a vida é espiritual. E que principados e potestades de demônios estão realmente trabalhando. E se nós não abrirmos os olhos, daqui a pouco vamos acordar, seremos uma Nicarágua. Nós profetizamos em o nome de Jesus, que essa igreja vai despertar, que esse povo vai acordar, que nós seremos pessoas sensatas, não só pessoas espirituais, mas pessoas que também tenham sabedoria. Porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então veja bem, aí veja só, agora eu vou falar para vocês, eu estive no monte orando, e eu estou falando até agora para vocês tudo, porque eu preciso falar isso aqui. Porque isso é fato. Então, contra fato não há argumento. Quando você vê, antigamente, o presidente, o capitão Bolsonaro, né, que subiu a rampa e encheu aquele lugar de oração, encheu aquele lugar de intercessão, e você vê hoje, o lugar que antigamente era oração e hoje é trabalhos feitos de bruxaria, certo? Reuniões no ocultismo, no secreto, maçonaria e tantas outras coisas que eu não posso nem ficar falando aqui, porque eu já perdi um canal, eu corro o risco de perder outro. Eu corro o risco de perder outro canal. Porque eu não posso ficar falando. Vemos aqui o irmão Ismar falando aqui, ó. Vê o Antônio de Paula. Esse homem começou bem. Você lembra quando o Antônio de Paula começou na política? Veja onde é que está hoje o Antônio de Paula, gente. Veja como está hoje. E Deus já havia falado. O Senhor falou que muita gente ia aparecer suas máscaras, ia cair. Se venderam para o sistema, gente. Se venderam para o sistema. Então nós temos que entender que isso tudo vai acontecer daqui uns dias para frente. Você vai começar a observar que o sistema é bruto. E isso é um ensaio, gente. Eu falei para vocês na minha live de ontem, virou podcast. Nós estamos num grande ensaio. Como assim, pastor, ensaio? Jesus tem provado essa igreja na terra. Se você hoje abraça o comunismo e o socialismo, se você apoia candidatos que são socialista e comunista, você automaticamente está apoiando o sistema do anticristo. E se hoje você não tem que comprar e vender e ter o nome 66 na sua mão ou na sua testa, que isso é simbólico, para você comprar ou para você vender, você já começa a ver agora. Você não está sendo pressionado para comprar ou para vender, mas você já está aceitando o sistema antes do anticristo chegar. Então isso é grave. A igreja já está aceitando o anticristo antes dele se manifestar.
O espírito dele está na terra, atuando na mente de homens. E aí nós já estamos aceitando antes do anticristo chegar. Nós já estamos aceitando. A igreja está sendo provada. Nós estamos aqui na terra e precisamos entender que esse sistema do anticristo já está atuando na mente desses homens. E aí quando eu vou e apoio, aí quando eu vou e ajudo esse sistema a ficar mais forte, eu estou compactuando com esse sistema. E eu, como igreja, não posso fazer isso. Eu estou sendo testada. Eu estou sendo provada. Eu estou sendo testada. Você, que é seguidor da pastora Valdirene, você está sendo testada e provada pelo próprio Deus. E aí, quando Deus permite que ele saia da política como elegível, ou alguém que as caixinhas mágicas coloca no poder, tira esse, Deus está dizendo, vocês precisam entender que não é ele. Vocês precisam entender que não é ele. Eu coloquei ele. Fui eu que coloquei ele. Mas vocês precisam entender que quem comanda sou eu. E se eu coloco alguém representando-me na política, e vocês, em vez de dar a glória para mim, dá para ele, eu tiro ele. Eu tiro ele. Se vocês, em vez de trabalhar pela minha palavra, olha aqui a irmã colocando aqui a mirinha. Fiquei triste de ver o coral batista cantando de mãos postas com o Antônio de Paulo, abençoando Lula e chamando de instrumentos de Deus. Tá vendo aqui, gente? A irmã colocou, obrigada, Mirinha, pelo seu comentário. Obrigada aí pelo seu comentário. Porque eu não cheguei a ver isso não, mas essas irmãs estão vendo aí. Gente, o que eu tô falando aqui é muito sério. Agora eu vou contar pra vocês. Vocês estão vendo aí o comentário da Mirinha. Ela viu isso aqui na Igreja Batista. Eu não vi isso ainda. E aí lá no monte, Deus me mostrou os 3 poderes. Vou falar pra vocês aqui. Deus me mostrou os 3 poderes lá no monte. Uma grande visão. Obrigada, Raimunda. Isso não é idolatrar, isso é carinho, né? Engasguei com a água, gente. Então, veja bem. Eu estava no monte e Deus me revelou. Deus me levou em espírito lá, nos 3 poderes, lá no STF. Deus me levou em espírito lá dentro. Isso lá no monte, depois de ter orado quase mais de meia hora. Deus me levou lá, nos 3 poderes, em visão. Deus me levou lá, embaixo ali, onde é né, você já sabe o que é, senão daqui a pouco lá é um processo aí, gente. Não fica processo mais não. De tomar processo mais não. Deus me levou lá debaixo do STF. Lá debaixo mesmo, ali embaixo ali. Porque, talvez você já saiba, mas você que não sabe, embaixo ali, tem um lugar secreto. Tem um lugar secreto ali. Vou falar por código, tá bom, gente? Tem um lugar secreto ali. Subsolo, isso aí. Subsolo. Obrigada aí, as irmãs aí que estão aí. Nosso povo sabido, né, gente? Outro buraco negro, lá no buraco negro lá. E o Senhor me mostrou uma reunião macabra. Macabra. Gente, pasmem. Pasmem. O Senhor me mostrou um altar. Um altar lá de baixo. Lá de baixo. Quando eu falo para vocês orar pela política, vocês às vezes falam, a pastora está misturando as coisas. Veja bem. Lá de baixo, eu vi uma reunião. E nessa reunião, gente, tinha um altar. Um altar. Ei, soube, alamanchou, alamandarai. Há poder no sangue de Jesus. Ergue a soube, alamandarai. Deus me levou isso no monte. Eu estava orando. Deus me fez ir em espírito, numa visão. Como levou Ezequiel ao vale de osso seco, Deus me transportou em espírito lá dentro. E o Senhor me mostrou um altar. E o Senhor me mostrou muitas crianças em visão. Deus me mostrou em visão. Crianças, gente. Crianças recém-nascidas. Algumas até, gente, eu não posso falar com vocês claramente aqui, senão daqui a pouco tem gente na minha live aqui e já está enviando essa live minha pra lá, tá, gente? Eu tenho que ter muito cuidado de falar aqui, porque tem pessoas na minha live infiltradas aqui. Tem pessoas aqui na minha live aqui que estão aqui infiltradas. E o que eu falo aqui, elas enviam pra lá, tá? Elas enviam pra lá. Então, veja aqui. Crianças tiradas
Inclusive, é por isso que você quer entender por que é que eles aprovaram a lei do aborto. O Senhor me levou até lá. Isso aí. Val, isso aí. Deus me levou até lá e me mostrou sacrifícios com recém-nascidos. Pasmem o que eu vou falar aqui. Pasmem o que eu vou falar aqui. Se você acredita, se você não acredita também, não tem problema. Eu vejo o mundo espiritual. Me mostrou eles pagando pessoas, mulheres, jovens, sabe essas moças que ficam pelas cracolândias, que engravidam, essas moças e outras que engravidam e não querem os filhos. O Senhor me mostrou um acordo para tomarem essas crianças. Gente, isso é muito sério. Estou ao vivo, tá bom? Isso é muito sério. Eu estava no monte. A irmã falando que também já teve essa visão também aqui, ó. Ó, eu tive essa visão. O Marcos está colocando aí. Então isso não é brincadeira, queridos. Isso não é brincadeira. E quando eu estava vendo isso, o Senhor me mostrou um acordo entre... Vou falar para vocês aqui, eu estou falando assim, com muito cuidado, para não ter que perder o canal. Para não ter que perder o canal, ou até mesmo ser processado do que eu estou falando aqui, tá certo? É um acordo entre aquele que vai fazer o trabalho, entre a mãe que está entregando a criança. Para alguns, a fala vai ser entregue para adoção. Essas crianças nunca chegam num lar de adoção. Essas crianças nunca chegam ao lar de adoção. Ergue a soube, ela manchoube, ela mandarai, ergue andobia, ele anda soube. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E aí você está entendendo por que é que você não pode apoiar o sistema? Porque senão você vai ser conivente com ele. Esse sangue de inocente pode estar nas suas mãos. Esse sangue de inocente pode estar nas mãos dos líderes religiosos que colocam esses homens dentro das suas igrejas, em cima dos seus altares. O Espírito Santo me levou em visão lá e me fez ver. E me mostrou acordos fechados. Com médicos. Chegou tantas mulheres aqui. Chegou tantas grávidas aqui. Ergue a soube, ela mandarai. Derianda, surianda, canto, ergue. Jesus. Se vocês soubessem como as trevas trabalham. Se vocês soubessem. Ergue andou, ela mandarai. Como as trevas trabalham. O diabo recebe, gente. E não é pouco, não é muito. É sangue de inocente. E aí a igreja está brincando de ser crente, enquanto as trevas trabalham. A igreja está dormindo. Gente, é bruxaria, junto com maçonaria, ocultismo. E os inocentes estão sendo levados para sacrifício a Moloque. Demônios! E a igreja está achando que isso é só política. É só política, pastora. Sai da política, pastora. Não saio. Eu vou entrar.
Se Deus me colocar lá, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou orar lá. Eu já orei naqueles 3 poderes lá na frente. Já queimei meu joelho naqueles 3 poderes ali na frente. Já queimei meu joelho. Grava bem a minha cara aqui, grava bem. Guarda esta fala, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Deus vai me colocar lá. O Senhor vai me colocar lá. Eu vou chegar. O Senhor vai me colocar. Grava esta live, esse dia. Eu vou chegar lá. Papai vai me colocar lá. Ele, em 6 anos orando, ele nunca me chamou para o comando. Mas já falei em uma live passada minha, volto a repetir aqui. O Senhor no meu quarto me chamou. Ontem, depois da minha live aqui, do podcast, praticamente, meu esposo ficou assim, agitadinho. Disse, não entra nisso. Eu falei, vou entrar. Já tô dentro. Já tô. Eu tô envolvido até o tutano. Ergue, sou. Meu esposo é meio que, ele tem um pouco de medo. Mas eu sou diferente. É por isso que eu tô aqui, não ele. É por isso que eu tô aqui, não ele. Ele não tem estrutura para isso. Já eu tenho. Já eu tenho. Deus me chamou. Se Deus não me chamar, eu não entro. Mas se Deus me chamar, eu tô dentro. Eu tô dentro. Ele ficou meio que nervoso, assim, depois da live, meio que com medo. Falei, calma. Calma que eu sei o que eu tô fazendo. Deus me chamou. Não entra nisso, que isso é muita coisa, isso é muita sujeira. Por isso que eu tô dentro. Para trazer as claras que tá encoberto, para orar. Eu oro de longe, mas eu vou ter a oportunidade de orar perto. Eu oro de longe, eu oro de cá. Já orei lá dentro de Brasília por fora, mas eu vou ter a oportunidade de levantar as minhas mãos lá dentro, expulsar aquela legião de demônios. Tô falando aqui. Ah, você acredita no problema seu. Tô falando aqui. Papai me chamou e eu vou entrar. Vou entrar. Já entrei. Já tô dentro. Até o tutano. E aí, quando o Senhor me mostrou essa visão, aí Deus usou a irmã lá no monte, que não me conhece. A irmã não me conhece. O Senhor usou a irmã lá no monte, me colocou no meio da roda. Usou lá o Isaac para poder mandar pra orar por mim. E o Senhor mostrou trabalho pesado de bruxaria contra a minha vida. Não é a primeira vez que Deus faz isso, não. Trabalhos pesados contra a minha vida, dentro do Brasil e fora do Brasil. Porque eu não brinco de orar, não, gente. As minhas orações, não, eu oro para expulsar o mal. Eu oro para o capiroto cair. Eu oro para o capiroto cair. E aí você vai entender como que as pessoas... Ah, eu não gosto por conta disso. As trevas não se dão bem com a luz, não. E aí tem essa turma todinha lá dentro, batendo tambor, botando sangue de inocente para correr. E aí você não entendeu ainda por que é que foi descriminalizado as drogas. Não entendeu ainda não? A descriminalização das drogas. Ah, não entendeu não? Porque lá dentro das cracolândias, quanto mais viciado tiver nas cracolândias, quanto mais viciado tiver, porque isso é um ciclo vicioso. O inimigo, ele pede uma quantidade. Ele pede uma quantidade. Gente, quem trabalha na bruxaria aí, eu nunca fui de bruxaria. O que Deus me revela são coisas espirituais. Eu entro no mundo espiritual porque o Senhor me leva. O Senhor me leva. É o Senhor que me leva. Não são os seus rituais. O inimigo pede uma quantidade de oferendas para fazer tal trabalho. E ele não cobra barato. Ele cobra caro. E a maioria das vezes ele cobra sangue para sacrifício. Então isso tem que gerar. Isso vai gerando. Então eu libero isso aqui para ter isso aqui. Eu libero Cracolândia, boto viciados e viciadas que geram lá dentro. E aí nós temos
o sustento para o sistema. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.